Caro irmão, cara irmã, estamos aí mais um dia. Hoje, dia 11 de outubro de 2024, estamos no programa Verbum, que é produzido, distribuído pelas redes sociais, pelas mídias da Diocese de Santo André. Sou o Padre Hamilton Gomes do Nascimento, sou pároco da Paróquia São José em Ribeirão Pires, onde está inclusive a matriz daquela cidade, lá pertinho da estação de trem. E neste dia nós celebramos o formulário da 27ª Semana do Tempo Comum, mas também lembramos hoje, como memória facultativa, o dia de São João XXIII, que foi Papa de 1958 a 1963, Papa que inclusive alguns de vocês lembram. Por falar em Papa, lembramos do Papa Francisco, que está lá neste momento em Roma, aí presidindo o Sínodo da Sinodalidade, na sua segunda sessão. Dom Pedro também está em Roma e, junto com muitos bispos, padres, leigos, religiosas, estão pensando aí algumas linhas para a caminhada da Igreja. Eu falo para a caminhada porque a Igreja ela é um grande organismo que não vai assim à beira do vento, mas ela vai sendo inspirada pelo Espírito Santo e vai tendo que olhar tudo o que acontece ao seu redor para não ficar paralisado. Como é triste quando a igreja fica paralisada. E é justamente isso que São João XXIII tanto combateu, com atitude simples. O evangelho de hoje é, como o de toda esta semana, tirado do evangelista Lucas, no capítulo 11, versículos 15 a 26. O evangelho de hoje é um pouquinho mais comprido, você tenha paciência. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, Porque esse tema de demônios é um tema que causa nas pessoas uma espécie de interesse, não vou dizer encantamento, mas causa nas pessoas um interesse, porque a gente fica meio influenciado por algumas coisas que circulam por aí em outros lugares. O demônio, eu diria, até peço perdão se isso não for uma precisão tão grande, mas pelo que eu estudei, o demônio não é muito chegado em show, Então, esse negócio de show, de gente esperneando, caindo, é a pior coisa que o demônio pode fazer. Porque ele, na verdade, ele quer se instalar silenciosamente. Ele quer se instalar de uma maneira que pareça que está tudo bem, mas, na verdade, não está. De uma maneira que, no fim das contas, pelos frutos que a gente dá, nós estamos espalhando divisão, nós estamos espalhando confusão. E é esse tipo de ação demoníaca que deveria ser mais combatido. Eu toquei na última frase, nos últimos trechos aqui, uma coisa muito interessante. Quais são os frutos que nós estamos produzindo?
Os frutos que nós estamos produzindo vão dizer do que nós somos feitos. E esses frutos demonstram quem nós estamos seguindo também. É importante estar com Jesus, é importante estar perto, é importante fazer o que Ele nos pede. E isso é estar com o Senhor, não dividindo, não separando, não questionando quando não há razão. Então, neste dia de São João 23, que foi uma pessoa que atuou muito para que a igreja conseguisse chegar a outros lugares onde ela não havia chegado, vamos cuidar dessa integração. Se formos pensar, por todos os cristãos que estão afastados, podemos até pensar que a gente está dividido. Não vou colocar cristãos para não dar problema, mas pelos católicos. João 23 fala da paz, fala da maternidade da igreja. E eu gosto muito do texto e da expressão Mater et Magistra, mãe e mestra, pois a igreja, para ser mãe, ela vai cuidar dos filhos. Peço nesse dia, junto com vocês, lembrando da sua comunidade, de todas as pessoas que estão afastadas, todas as pessoas que se desencantaram com a igreja. E com certeza nisso o Papa Francisco está pensando, Dom Pedro está pensando, os outros bispos, padres, tanta gente lá no sínodo estão pensando também. Então vamos rezar hoje pelas pessoas que se desencantaram com a igreja. Às vezes com razão, às vezes sem razão, mas aqui nós não vamos julgar. Vamos pedir que Deus nesse momento toque no coração delas, para que elas sintam saudades da comunidade e especialmente também para que nós sintamos saudades deles. Deus abençoe você, sua comunidade, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.